porque é um verso missionário. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso de número 8. Todos encontraram? Eu vou estar lendo aqui, você acompanha na sua Bíblia, por gentileza. A palavra do Senhor que nos diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Essa é a palavra. Pode se assentar, por gentileza. Aleluia. Esse ano tem acampamento? Esse ano que vem tem acampamento, né? Jabuticabal? Vai ser? Vai ser pré? Tem um pré? Fevereiro. Acho que é o primeiro acampamento, nós não vamos ir junto, hein? Acho que nós não vamos poder estar lá. Não vai ter ninguém para pintar suas unhas de noite. Pode ficar tranquilo. Vamos estar. Louvado seja Deus. Queridos, quero trazer uma palavra aos vossos corações nessa noite, dentro desta passagem. Como eu disse, muito conhecida essa passagem dentro do livro de Atos. Tá? E esse livro, queridos, ele foi escrito por Lucas, chamado lá em Colossenses, né? O apóstolo o chama de médico amado. Então Lucas foi um médico convertido ao cristianismo, homem este que aceitou o chamado missionário que Deus fez para a sua vida, assim como fez o apóstolo Paulo. Então Lucas, ele aceitou de Deus um chamado missionário, e ele fez e foi para vários lugares e várias cidades, junto com o apóstolo Paulo, fazendo a obra do Senhor. Queridos, Lucas não escreveu só o livro, ele escreveu também o Evangelho segundo Lucas, e ele mesmo vai iniciar aqui o primeiro capítulo do livro de Atos, falando: olha, eu fiz o primeiro tratado, ou escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que provavelmente era o destinatário deste livro. Então Lucas aponta que o livro de Atos é a continuação daquele evangelho que ele escrevera anteriormente. E o evangelho de Lucas, queridos, ele escreveu tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus realizou, as curas que ele realizou e os seus ensinamentos. Já no livro de Atos, amados, ele dá continuidade no andamento histórico, né? Isso é um documentário histórico que aponta aqui, que nos mostra aqui o crescimento e o desenvolvimento da Igreja de Cristo. Lucas traz aqui, amados, um documentário eloquente, um documentário muito claro, muito embasado, do que aconteceu com os seus discípulos e com a Igreja de Cristo após o próprio Jesus Cristo ter voltado para o céu. Isso que é, e essa que é a narrativa do livro de Atos. E Lucas inicia esse livro, amados, e no capítulo 1, no verso 8, ele já faz um breve resumo do que é o livro de Atos. No capítulo 1, no verso 8, ele faz um breve resumo do que viria então. Ele diz assim, fazendo uma citação de Jesus Cristo: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Que é o que aconteceria um pouco mais à frente, no capítulo 2 do livro de Atos.
Olha, contudo vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e a partir daí, e somente a partir daí, vocês passarão a ser as minhas testemunhas. Queridos, nós podemos observar uma coisa aqui, ou algumas coisas. Primeiro, o cristão não é testemunha se ele não for cheio e ter a plenitude do Espírito na sua vida. Porque missões, amados, é uma guerra, evangelizar é uma guerra espiritual muito forte. É uma guerra de libertação e por libertação de almas, aonde o inimigo não aceita, aonde ele não quer, e o homem, se não for dotado das competências espirituais que o Espírito Santo lhe dá, ele não consegue permanecer nessa batalha. Então Jesus entendia a necessidade dos seus discípulos receberem essa capacitação espiritual, a presença e a pessoa do Espírito Santo na vida deles, para a partir de então eles se tornarem testemunhas. E mais uma observação aqui, amados: a igreja, a pessoa, o homem recebe a pessoa do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para fazer algo na obra. Deus não dá o seu Espírito, o poder do Espírito Santo para aquele que é preguiçoso, para aquele que não quer ajudar, para aquele que não quer atuar na obra missionária. Deus não dá poder para quem não quer agir. Se você não vai para a guerra, você não precisa de uma arma. Então o poder do Espírito Santo virá sobre vocês, e a partir daí vocês estarão capacitados para irem e serem as minhas testemunhas, porque esse é o objetivo do cristão, ser testemunha de Jesus Cristo na face da terra. A igreja está aqui para isso, para testemunhar Jesus, para sermos testemunhas vivas do que Jesus pode fazer nas nossas vidas, antes perdidos, jogados no lamaçal de pecado, entregue a toda a iniquidade e tudo aquilo que afronta a Deus, hoje lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e Ele, através do seu amor, nos resgatou, nos limpou, nos remiu, nos colocou na sua presença, nos deu acesso a Deus. É isso e é disso que nós somos testemunhas, queridos. Então, Lucas ele vai falar essa frase de Jesus: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês, e a partir daí vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, e não somente aí, mas até os confins da terra. Foi isso que Jesus falou para eles. Queridos, e foi o que começou a acontecer com os discípulos. Eles receberam o poder de Deus sobre a vida deles. O Espírito Santo desceu de forma poderosa em Atos 2, passagem muito conhecida, a descida do Espírito Santo na festa, no dia de Pentecostes. E eles foram cheios e falaram em novas línguas, e foram capacitados pelo Espírito Santo. Foi algo extraordinário, imensurável. Foram cheios do poder de Deus. E a partir daí, realmente, eles passaram a testemunhar Jesus, já em Jerusalém, a cidade em que eles estavam. A Bíblia vai nos falar, amados, que a partir disso, Pedro se levanta, faz uma ministração poderosa no capítulo 2, a partir do verso 14.
E já nessa primeira ministração de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se convertem a Jesus. E mais uma vez, em outro momento de pregação, o apóstolo se coloca diante das pessoas, ministra outra vez, demonstra quem era Jesus Cristo, e mais 5.000 pessoas se rendem aos pés dele. Jerusalém começa então a passar por este momento de ver as testemunhas de Jesus. Os apóstolos e aquelas pessoas que se converteram a Cristo começaram a divulgar Jesus em Jerusalém, e Jerusalém começaram a ser evangelizada, e cresceu, amados, o número dos discípulos, dos seguidores, das novas testemunhas de Jesus. No capítulo 4, verso 32, você vai ver, e da multidão dos que creram, é assim que começa falando. Já era uma multidão em Jerusalém que cria em Jesus Cristo. Mas o ide de Cristo não era só para Jerusalém, era para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Levanta-se então, Santinho, uma perseguição aos discípulos. Uma perseguição a essa multidão que já cria em Jesus lá em Jerusalém. Os judeus, junto com um homem chamado Paulo, você vai ver a partir da morte de Estevão, uma perseguição terrível contra o povo de Deus. Muitos foram mortos, muitos foram apedrejados, muitos foram puxados por cavalos, muitos morreram a fio da espada. E por conta dessa perseguição, os discípulos de Cristo se espalharam, a multidão se espalhou pela região, e você vai ver no capítulo 8 de Atos, Saulo estava perseguindo a igreja, uma grande multidão, perseguição foi estabelecida, e no capítulo 4 do verso 8 você vai ver falando, que aqueles que se dispersaram, para onde eles foram? Eles se espalharam pela Judéia, e eles se espalharam por Samaria. E enquanto eles estavam fugindo, Jesus te ama. Você ouviu falar do Nazareno que deu a sua vida para salvar as nossas? Você ouviu falar de Jesus Cristo que no terceiro dia ressuscitou dos mortos? E por onde eles passavam, queridos, eles começaram a evangelizar toda a Judéia, e eles fugiram para Samaria. Você vai ver no verso 7, você vai ver no verso 7, no verso 8, que eles evangelizaram e levavam a palavra de Deus com muita alegria. No capítulo 8 ainda você vai ver Filipe levando o poder, o evangelho de Deus em Samaria de forma poderosa. Então os discípulos levaram para Jerusalém, levaram para a Judéia, levaram para Samaria. E lá no capítulo 17 do livro de Atos, no capítulo de número 17, você vai ver Paulo chegando na cidade de Tessalônica, discutindo com os judeus na sinagoga. Os judeus não conseguiram argumentar contra a eloquência do apóstolo Paulo, eles se iraram, se levantaram contra Paulo, chamaram algumas testemunhas, e diante da lei eles disseram: estes homens são aqueles que estão alvoroçando todo o mundo. Aleluia! O evangelho de Cristo começar a crescer, queridos, porque a perseguição não segura o evangelho de Deus. O evangelho de Deus não se limita a tempo e espaço. O evangelho de Deus não se limita às nossas limitações, porque nós somos limitados, mas quem divulga, quem promove e quem faz o evangelho andar é o Espírito Santo de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nada, amados, pode barrar o poder do nosso Deus. Nada pode barrar o poder do nosso Senhor. A perseguição
perseguição se levantou, mais ainda pessoas ouviram de Jesus, mais regiões receberam a palavra do nosso Deus. Porque nada limita o poder de Deus para salvar a humanidade. Ele não daria Jesus Cristo, como o Wellington já falou aqui, Ele não daria Jesus Cristo para morrer por nossas vidas, e permitir que algo impedisse o nome de Jesus de atingir os corações para serem salvos. Fato esse, amados, que tudo isso aconteceu lá, e o Evangelho chegou aqui, atingiu o seu coração, e um dia você levantou a sua mão e disse: sim, eu aceito este Jesus, que deu a sua vida na cruz, para me salvar, para me livrar dos meus pecados, para me livrar da morte, para salvar a minha família. Aleluia! É isso, amados, nós levantamos as nossas mãos para aceitar a salvação, a obra salvífica de Jesus por nossas vidas. Recebemos esta salvação com bom grado, recebemos esta salvação com alegria imensa que invadiu os nossos corações, de sabermos que não somos mais aquela velha criatura, que não estamos mais lançados no lamaçal do pecado, de sabermos que agora nós temos um Deus que está constantemente ao nosso lado. Não, Ele não nos isenta de sofrer, não é isso, mas no sofrimento nós temos alguém, e este alguém, queridos, é todo poderoso, e Ele tem nas suas mãos todo o poder, e quando você entende o que é todo poder, você pode multiplicar isso por mais poder e mais poder. Esse é o nosso Deus que está ao nosso lado. Então, amados, não é que nós não sofremos, é que nós não passamos só. Nós aceitamos isso para a nossa vida. O Deus que nos dá alegria em meio às dificuldades. O Deus que nos mantém em Cristo em meio às crises. É isso que nós aceitamos. O Deus que nos faz prosperar no caos. É isso, queridos, a salvação. A salvação diante dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, e as nossas obras nunca foram suficientes para nos justificar diante de Deus. É Ele quem intercedeu, é Ele quem intercede por nossas vidas diante do Pai, através da sua obra de salvação, através da sua morte, através do seu sangue derramado em nosso favor. É isso, amados, nós herdamos isso ao aceitar a Jesus, e mais ainda a esperança de um porvir. Nós aceitamos a Jesus e temos a esperança de uma salvação futura. Nós temos a esperança de um dia estar com Ele na glória. Nós temos a esperança de um dia reinar com Ele. Ele nos deu a garantia de tudo isso, queridos. Mas, junto com todos esses benefícios da salvação, tem um outro benefício que às vezes nós, infelizmente, negligenciamos, que é justamente o benefício de sermos testemunhas. Que é justamente o benefício de sermos testemunhas. Queridos, falar de Jesus é benefício de cristão. Poder falar de um Deus que vence a morte. Todos os outros estão lá enterrados, mortos, com os seus túmulos cheios, mas o túmulo do nosso Deus está lá, santinho, para exposição, vazio, porque Ele não permaneceu lá.
A maioria dos outros deuses que a história nos apresenta sempre pediu que os homens dessem os seus filhos para serem mortos por esses deuses. Nós vamos até as pessoas falando: ei, eu estou te falando de um Deus que faz o contrário de todos os outros. Ele não pediu o seu filho, pelo contrário, ele deu o dele para morrer por você. Isso é prova de amor. Nós estamos pregando que o amor nos amou a ponto de dar o seu filho para morrer por nós, pecadores miseráveis que não mereciam. E nós não podemos negligenciar isso, queridos. Nós não podemos permitir que os nossos corações nos apartem da responsabilidade de anunciar a todas as pessoas, todos os que estão necessitados nesta cidade, em Guariba, que Jesus é a solução para a vida desprezível que estão vivendo. É isso que você carrega em você, amado. É isso que você carrega na sua vida. É isso que nós temos conosco. Que maravilhoso é entender isso. Deus nos amou nesse ponto. Então, queridos, os discípulos atingiram o mundo. Paulo fez várias viagens missionárias. Ásia, até chegar na Europa. O império do mundo, o poder bélico, militar e político de então. Paulo leva Jesus para a Europa, e da Europa o evangelho se espalha, chega no Brasil, atinge as Américas. Tudo isso aconteceu após receberem o Espírito Santo, mas eu quero focar com você aqui, queridos, na primeira etapa do expandir do evangelho, que é em Jerusalém, que é a obra local. Amados, nós temos missionários, como o Wellington já disse aqui também, que estão fazendo a obra lá fora, que estão atingindo e ganhando os confins da terra, foram chamados, capacitados para isso. Mas quem sabe Deus não me deu essa condição de ir, pastor. Quem sabe, Natane, não é para você ir para a Europa pregar Jesus. Coisa que não é fácil. Esses dias eu ouvi uma pergunta para um pastor que está pregando nos Estados Unidos, um pastor bem conhecido, e perguntaram: pastor, por que não foi para a África e foi para os Estados Unidos? Aí é mais fácil. Eu falo assim: você acha que é mais fácil pregar para um país que já foi inteiramente ministrado e decidiram deixar Jesus? Europa, basicamente o berço do cristianismo, deixaram de lado Jesus, e agora estão sendo evangelizados novamente. É muito complicado, é muito difícil hoje. Então podemos focar, amados, na missão urbana, missão, e eu não sei mexer com esse negócio aqui, tá vendo? Na missão urbana. Nós não podemos ir para Jerusalém, nós não podemos ir para a Europa, nós podemos atuar em Sertãozinho, que é Jerusalém. Eu quero te falar, Sertãozinho é a sua Jerusalém. Sertãozinho é a sua Jerusalém. Então, amados, missão urbana é você entender a sua importância dentro da sua cidade. É entender o quanto você pode fazer diferença dentro da sua cidade, dentro do lugar que você se encontra. Amados, Deus sempre enfatizou a obra dele dentro das cidades. Sempre.
termo cidade sempre foi mencionado no decorrer de toda a Bíblia. Assim que Caim cometeu o pecado de assassinar o seu irmão, a Bíblia nos diz que ele sai da presença de Deus e ele edifica uma cidade. Põe o nome de Enoque, um dos seus filhos. Depois do dilúvio, o que nós vamos ver? Os homens se ajuntando novamente, e há um grito: eia! Vamos construir uma cidade, e nessa cidade uma torre que chega até os céus. Então o ser humano, ele é um ser social, e ele, como sendo um ser social, tem essa necessidade de ajuntar-se, e ajuntando organizar-se. E no decorrer de toda a história você vai ver Deus destruindo cidades por causa do seu imenso pecado, Sodoma e Gomorra. Mas você também vai ver Deus, através do profeta Jonas, usando de misericórdia por uma cidade, Nínive. Aproximadamente 600.000 pessoas naquela cidade. Um povo extremamente idólatra, distante de Deus, mas Deus demonstra uma preocupação, um amor, uma misericórdia por aquela cidade, já anunciando o que viria através de Jesus. Envia Jonas para pregar para aquele povo, um povo pagão. Queridos, e nós temos a partir de então, agora mais na era atual, uma migração enorme de pessoas do campo para a cidade, principalmente a partir da Revolução Industrial. Um exemplo, hoje no Brasil, 85% das pessoas estão nas cidades. No mundo, até 2050, 75% das pessoas estarão em cidades. Mais do que nunca, a igreja tem que fazer as intervenções corretas nas cidades. Mais do que nunca, as cidades têm que receber a atenção da igreja. Atendendo esta carência missionária. Então você pode lá na sua casa interceder pelos missionários que estão lá fora, você deve. Mas eu quero te dizer, Sertãozinho precisa de você. Sertãozinho precisa que você faça o seu papel de cristão, o seu papel de testemunha. Sertãozinho precisa que você leve Jesus Cristo para eles. Queridos, com o crescimento desordenado das cidades, olha o quanto de dificuldades que as pessoas têm passado. Pessoas que estão vivendo e passando por todo tipo de situação, por todo tipo de calamidade. E cada vez mais essas pessoas se apartam de Deus. Então há, amados, uma necessidade de nós cada vez mais enfatizarmos a obra nos locais onde nós estamos inseridos. Mas não de qualquer jeito, tem umas formas que nós devemos começar. Para você ser um bom missionário na sua cidade, primeira coisa, oração. Você precisa orar. Repita comigo: eu preciso orar pela minha cidade. Você precisa orar, queridos. Nós precisamos orar. Nós não podemos sair aí à torta direita sem estarmos aos pés de Deus, com a nossa intimidade com Deus, orando, buscando no Senhor a capacitação necessária, as estratégias necessárias. Os discípulos saíram pregando em Jerusalém, mas antes eles passaram cerca de 10 dias orando, até serem cheios do Espírito Santo. Então Pedro orou por 10 dias para pregar um dia, Natane.
E hoje, muitas vezes, a igreja prega prega 10 dias e ora um. Nós temos que orar 10 dias para um dia da nossa pregação fazer um efeito extraordinário. É Deus, queridos, quem nos capacita. É o Espírito Santo quem nos capacita, é Ele quem nos dá a visão necessária, é Ele quem nos dá o entendimento necessário. E é por isso que nós precisamos constantemente orar, constantemente buscar ao Senhor, constantemente buscar o poder dEle para as nossas vidas. Foi assim, amados, com os grandes missionários, com os grandes evangelistas que nós conhecemos na história, com os grandes avivalistas que nós conhecemos. A nossa igreja cresceu na base da oração. O avivamento bíblico cresceu debaixo de muita oração e poder do Espírito Santo. E é assim que nós estamos conquistando os confins da terra. Na base da oração, amados, nós vamos ver um homem chamado John Knox, orando ao Senhor e falando: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. É na base da oração, queridos. É na base da oração que nós vamos recebendo de Deus as condições necessárias para intervir em libertações, porque a nossa cidade, as nossas cidades, o nosso povo precisa ser liberto por Deus. Então nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor. Cristo orava constantemente. Até quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, uma terra estranha, pecadora, totalmente pagã, o conselho de Deus para aquele povo, lá no livro de Jeremias, foi assim: olha, orem por esta cidade. Ore por esta cidade, porque havendo paz nessa cidade, vocês estarão em paz. Então ore por Sertãozinho. Ore para Deus e fala: Senhor, quais são as estratégias necessárias para que nós intervenhamos nessa cidade? Senhor, dá-nos sabedoria para levar o Teu nome, a Tua palavra. Senhor, dá-nos ousadia para falarmos, dá-nos ousadia, capacidade para levarmos o Teu nome, para levarmos o Teu Evangelho, para anunciar o Teu reino, para Sertãozinho, para Guariba. Ore, queridos, por sua cidade. Ore por sua vida. Ore para que cada vez mais nós sejamos como cristãos, cheios e capacitados, assim como os discípulos um dia foram. Nós precisamos ser cheios de Deus através da oração. Glauber, mais do que isso, nós precisamos ser servos na nossa cidade. Nós precisamos ser servos. Os discípulos enfrentaram isso, pastor. Capítulo 6 do livro de Atos, nós vamos ver algumas reclamações de algumas pessoas que não estavam sendo atendidas. Como o evangelho cresceu, incorporou-se também a pessoas que necessitavam, inclusive, de alimentação, porque a distribuição de alimentos estava deficiente. Da mesma forma, amados, as nossas cidades têm pessoas que precisam da nossa ajuda. E essa é uma forma extraordinária do cristão atingir os necessitados. Nós temos várias formas, seja doando alimentos, oferecendo cursos de capacitação, fazendo o dia do corte de cabelo, o dia do corte de barba, o dia da manicure e pedicure, o dia do dentista, oferecer serviços sociais como igreja para as pessoas, assistência às crianças. Eu vejo a Jaine batendo nas crianças lá nas redes sociais,
Brincadeira, né não? Mas dando assistência às pessoas. E quantas pessoas precisam? E quantas pessoas estão necessitadas, queridos? É uma forma de nós mostrarmos que nós somos as testemunhas de Jesus, atendendo às necessidades básicas, as necessidades fisiológicas das pessoas. A igreja está na face da terra para servir também, e nós podemos fazer isso na nossa igreja, assim como os discípulos fez naquele contexto missionário em que eles se encontravam, amados. Jerusalém estava numa condição de miséria extrema. Eles eram basicamente escravos de Roma. Eles eram basicamente escravos, então a pobreza, é por isso que Jesus curava tantos enfermos, tantos doentes, porque estavam numa decadência total, moral, política e econômica. Então, quando os discípulos abraçam aquela cidade no Evangelho, eles têm e trazem para si essa questão de necessidades fisiológicas, e nós, como igreja, precisamos olhar para isso. O que é chamado de missão integral é olhar a pessoa de forma holística, olhar o todo. Não é ofertar o espiritual e deixar a pessoa morrendo de fome. Quantas pessoas estão emocionalmente destruídas, amados, neste mundo? Quantas pessoas estão psicologicamente destruídas? E nós podemos ajudar, nós podemos ajudá-los, servindo-os de alguma maneira. São estratégias que o Espírito nos dá a chegarmos, alcançarmos estes corações, orando e sendo servos como igreja. E para finalizar, você pode orar, sendo cheio. Você pode servir as pessoas com tudo o que elas precisam, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Mas tudo isso somado a uma pregação poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por último, queridos, nós precisamos pregar Jesus. Nós precisamos anunciar. O livro de Atos é uma ênfase na pregação do Evangelho. O livro de Atos é justamente Lucas demonstrando o crescimento da igreja, tendo o Evangelho como este fator de crescimento. Pedro se levantou lá, ele não ficou quieto, as pessoas se renderam a Jesus porque ele pregou. Paulo ganhou tantas almas neste mundo, por quê? Porque ele pregava, ele insistia com os judeus, ele entrava nas sinagogas, ele anunciava, ele discutia, e ele ia até os sábios e discutia com os sábios, ele discutia com todos aqueles que ele encontrava, e o reino era anunciado. Nós precisamos pregar Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Paulo fala isso para os coríntios. Olha, quando eu fui ter com vocês, irmãos, eu fui anunciando o testemunho de Deus. Eu não fui com as minhas palavras, com palavras bonitas e humanas, palavras de sabedoria, mas nada eu me propus saber entre vós, senão somente Jesus Cristo e este crucificado. Nós precisamos orar, nós precisamos ser servos da pessoa, sermos servos desta cidade, mas esta cidade precisa ouvir que Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz ao coração de Deus.
é o único que nos dá salvação. Sertãozinho, Guariba, as nossas cidades precisam saber que não há outra forma de um homem chegar a Deus, se não for por Jesus Cristo. Então nós precisamos pregar, insta tempo e fora de tempo. Ide, não foi o que leu aqui? Ide e anunciai, ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai. Aí, Ellen, você não vai para a África? Não sei. Você não vai para a Europa? Não sei. Para a Ásia, para a Oceania? Não sei. Mas você pode ir no bairro aqui do lado. Qual é o nome do bairro aqui do lado, sabe? Nome de um bairro aqui? Jardim Engenho. Você vai lá no Jardim Engenho anunciar Jesus Cristo. É mais perto que na Europa. Quer ir anunciar no Chile? Deus te leva aqui pertinho. Vai lá na Morada. Morada, né? Alvorada, vai lá na Alvorada. Jesus, eu não consegui chegar até a Austrália, mas aqui no Alvorada eu alcanço de bicicleta. Prega Jesus. Qual mais? No centro? Vila Garcia. Não, Vila Garcia, se você for a pé aqui, tu chega lá. Hã? Tem problema. Tem problema. Se uma alma se converter nessa demora, Eliton, a multidão de pecados que será coberta. Prega Jesus, queridos. Faça como Paulo, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. Amados, nós temos em nós o que mais as pessoas precisam. Está conosco. Nós temos a palavra que as pessoas mais precisam ouvir. O mundo passou por um período de extremo desespero. E nós temos a palavra para cada desespero. Nós temos Jesus. E as pessoas precisam de Jesus. Amém? Então orem por vossas cidades, por vossas vidas, por vossa igreja. Sejam servos nas vossas cidades. Sejam servos na vossa igreja. E prega Jesus. E anuncia Jesus. Vai lá na Alvorada, prega. Vai lá no centro, cartazinho na mão, Jesus te ama. O seu desespero pode ter um fim. Jesus Cristo nele. Ó, slogan. Anuncia Jesus. Ajude o seu pastor. Ajude o seu pastor nesta obra. E Deus vai fazer grandes coisas, porque uma igreja que recebe o poder de Deus, ela não pode ficar parada. Ela não se isenta da responsabilidade de anunciar Jesus Cristo. Amém? Queridos, essa é a palavra que eu quero trazer aos vossos corações. Antes de devolver, eu quero fazer uma oração por você, sentado mesmo. Curva a sua cabeça, por favor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por essa palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Meu Deus, e nós não queremos ficar isentos nessa obra, Pai, indiferentes, negligenciar, ó Deus, esse poder tão maravilhoso que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que é o Teu Evangelho. Se há algo que pode mudar o ser humano, que pode transformar o homem na sua totalidade, é o Teu poder, é o Teu Evangelho, Jesus. E nós estamos aqui com esta competência, cheios do Teu Espírito Santo. Então pedimos, ó Pai,
Em nome de Jesus, leva-nos aos necessitados. Dá-nos, ó Senhor, as oportunidades para anunciar o Teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, mais e mais a capacidade de falar do Senhor. Dá-nos, ó Deus, mais e mais a capacidade de sermos servos e estrategicamente sermos servos nesta cidade, e dá-nos cada vez mais da Tua parte, do Teu Espírito, a capacidade de anunciar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, anunciar Jesus, a fim de que esta cidade verdadeiramente seja do Senhor Jesus Cristo, e o Teu nome seja, Deus, hoje e sempre glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, meu Deus, é o clamor que nós te fazemos nesta noite, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Desde já então, pastor, agradeço a oportunidade, externo uma vez mais a minha felicidade pelo convite, e devolvo o microfone em nome de Jesus.